Assim. Viu? Boa noite, Reinaldo, meu querido irmão. Com a ajuda da Thalita, eu entrei. Graças a Deus. Que Estou no ar bom. aí. Ai, meu Deus do céu. Ontem deu tão certinho, agora hoje vai querer. Então, ontem que foi o ensaio, foi perfeito, né? Foi perfeito. Mas tá Apertava bom. lá, não saía nada. Mas que ótimo, que ótimo. Vou tentar não chamar o senhor de senhor. Que ótimo, meu querido irmão. Senhor Reinaldo, que o senhor está aqui. Estamos muito felizes. Já quero manifestar aqui minha gratidão por o senhor estar se dispondo a estar conosco aí, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe. Estamos imensamente gratos. Eu que agradeço muito, viu, Marcos? Eu quero depois falar do papel que vocês estão tendo aí na vida da igreja, sabe? Deixa eu falar um pouquinho já, antes da gente começar, né? As pessoas às vezes falam assim, o Vaticano II, os documentos, a pessoa aprendeu uma frase, duas lá, e fala não, precisa conhecer os documentos. E vocês estão tornando isso possível para o nosso povo. Vocês estão popularizando os documentos do Concílio Vaticano II, que não são fáceis, não são poucos, né? São constituições dogmáticas, são decretos, são declarações, e vocês estão ajudando o nosso povo a entender isso melhor, olhando para cada livro, né? Então, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Deus abençoe-nos nessa noite. Amém, amém. Tudo bem, seu Reinaldo? Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a família? Eu estou vendo que a família está toda aí, né? A senhora Reinalda está aí conosco. Peço Não a tem bênção do meu ninguém, padre Wilson. Thalita está não tem aí. ninguém, não tem ninguém aqui, Marcos. Estão tudo em Não, capela do todo alto. mundo recado. Estou sozinho. Até a Tá cachorrinha sozinho. foi embora. Não, mas eles estão online, né? Eles estão online. Online, sim. Online, Estão sim. online. Tem Bom, muita gente conosco aí, tá? Tem muita gente dando os glória aí, a Fabiana, o Matheus está aí com a gente, a Adriana, coordenadora aí da Inovação Carismática aqui, da Arquidiocese, que bom que tem muita gente aí. Senhor Reinaldo, vamos começar então. Eu queria pedir para o senhor nos conduzir numa oração, para que a gente possa daí já adentrar direto ao tema, né? vamos sim. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos renovar nessa noite a nossa admiração pela sua grande obra nas nossas vidas. Nós queremos te reverenciar, Senhor, com todo o nosso ser, pelo dom da revelação que o Senhor nos concedeu, pelo dom da salvação pelo seu Filho, pelo dom do seu Espírito Santo. Nós nos reunimos e queremos te honrar nessa noite. Queremos te pedir um coração humilde, simples, mas empenhado em proclamar a sua glória, Senhor. Que seja pelo poder do Espírito e no nome do seu Filho amado, o seu nome proclamado nessa noite em todos os corações. Visita, Senhor, com o seu Espírito a todos os que nos acompanham e capacita-nos a entender a sua palavra com o mesmo sentido com que o Senhor quer que ela chegue até nós. Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Já estamos na presença de Deus, né? Obrigado, senhor Reinaldo. Vamos lá, então. Queria, em primeiro lugar, né, nós, como até ontem o senhor nos falava, né, na expectativa, né, naquela prévia, vamos falar sobre o documento Unitatis Redemptratio. Né? Aprendi direitinho. Redemptratio. Mas, para que a gente chegue até lá e a importância de todo ele, né, eu queria perguntar para o senhor sobre o Concílio Vaticano II, né? Foi o maior acontecimento eclesial dos nossos tempos, né? Uma grande primavera na igreja, né? E ele trouxe muitos documentos de vários temas. Mas o que eu queria começar perguntando para o senhor, o Papa João XXIII,
quando ele convoca o concílio, ele tinha no coração já, seu Reinaldo, todo esse desejo? O que ele trazia no coração ao convocar o Concílio Vaticano II? Se ele trazia se trazia claro já esses temas e tudo que iria repercutir na igreja. Veja, Marcos, e veja, irmãos e irmãs que nos acompanham, há uma assim, originalidade na convocação do Concílio Vaticano II pelo Papa João XXIII. Uma grande originalidade. Você sabe que os concílios, através dos tempos, sempre foram convocados para resolver problemas, resolver questões pontuais, questões de heresia, questões de doutrina, sempre foram assim convocados, né? E eles se chamam concílios ecumênicos porque eles reuniam representantes de toda a família católica no mundo, a princípio mais na Ásia, depois foi se expandindo. Então, era ecumênico nesse sentido. A palavra ecumênico quer dizer a casa de todos, a participação de todos, né? Então, se reunia, era um concílio ecumênico, mas para tratar de questões bem pontuais. João 23 não nos convocou, não convocou a igreja para tratar de alguma coisa, de algum problema específico. Alguns falam de ele queria um aggiornamento, né, em italiano, né? Giorno é dia, uma atualização da vida da igreja, e isso realmente estava no seu coração. Claro, a igreja precisava, inclusive, terminar o Concílio Vaticano I, que foi interrompido por questões de guerra e disputas, e não continuou. Então, ele inaugurou um novo concílio, Vaticano II, e ele, para convocar, nos meses que antecede o concílio, e desde o princípio, ele começa a desenvolver uma linguagem diferente para esse concílio. É incrível, é uma coisa linda de ver. Você, né, já Henry e Mateus falaram na primeira live sobre a eleição de João XXIII, que foi assim meio repentina e foi assim escolhido como um papa de transição, né? Mas é interessante que ele assume o papado em outubro de 59. Outubro de 59. Quando é janeiro de 60, ele já vem com essa notícia. Assim, é um absurdo para o povo, né? Como que um papa com quase 80 anos vem convocar um concílio? E ele reúne um grupo de cardeais logo em janeiro e ele começa a imprimir uma nova linguagem na vida da igreja. Ele entra com um vocabulário diferente, você vai ver agora. E nesse dia, ele, na presença desses cardeais, alguns deles, né? Ele fala assim, ó, eu gostaria de duas coisas. Deixa eu pegar aqui um livro aqui. Eu gostaria de duas coisas. Gostaria de que realizássemos um sínodo para Roma e um concílio mundial. Né? Meu Deus do céu! Foi uma loucura, foi uma polvorosa, porque como é que um homem daquela idade ia poder conduzir um concílio que dá um trabalho tremendo, bispos do mundo inteiro, né? Então, a turma fica muito admirada e vai ter muita resistência, como eu vou mostrar para vocês, né? Mas veja o que ele fala nesse dia em que ele chama pela primeira vez o pessoal. Né? Foi 25 de janeiro de 59. Exatamente. 28 de outubro ele foi eleito, né? E aí 59 ele veio, não foi 60 não. Fazia 90 dias que ele tinha sido eleito. E ele fala assim, olha, eu anuncio diante de vós, trêmulo de emoção, mas ao mesmo tempo com humilde coragem e decisão, o nome e a proposta de dupla celebração, de um sínodo diocesano para a cidade de Roma e de um concílio geral para toda a igreja. Aí foi aquele barulhão, né, que não dá tempo da gente ver aqui os detalhes, mas teve bastante resistência. Eu vou indicar aqui um livro que nos ajuda muito a compreender isso depois, né? Depois, durante o ano seguinte, então, ainda em 59, 17 de maio,
era dia de Pentecostes, ele volta ao assunto. E agora ele começa a introduzir uma coisa diferente. Ele fala assim, olha, ele, ao anunciar, faz uma oração, faz uma fala e termina com essa oração. Espírito Santo, vossa presença dirige a igreja no caminho certo. Nós vos pedimos, derramai a plenitude de vossos dons sobre esse concílio ecumênico. Renovai vossos milagres em nossos dias, em vista de um novo Pentecostes. Isso era uma novidade sem precedente. Nunca se falou isso ao convocar um concílio, né? Lógico que se invoca o Espírito Santo, mas ele aqui dá uma pontuada, né? Ele fala, olha, derrama a plenitude dos vossos dons sobre esse concílio. A plenitude, não é algum, não. E renovai vossos milagres em nossos dias, em vistas de um novo Pentecostes. Então, ele, meus irmãos, irmãs, começa a introduzir essa linguagem de um novo Pentecostes na vida da igreja. E o interessante é que um mês antes, 3 semanas antes, foi 26 de abril, 6 meses depois de ele estar eleito Papa, ele faz a sua primeira beatificação. Né? Você sabe quem que ele beatificou, né? Não, não sei. Não sabe. Helena Guerra. Helena Guerra. João 23, que era muito afeito à prática da espiritualidade do Espírito Santo, né? Tem toda uma história sobre isso também. Ele resgata Helena Guerra, que morreu sob condenação, sob processo, tudo, e ele resgata o profetismo dela e fala coisas lindas no dia da beatificação dela. E aí, nesse dia, ele primeiro faz um discurso público, depois ele reúne a família dela com as irmãs da congregação dela, em particular, e ele fala uma série de coisas. Mas presta atenção no que ele fala, então, antes daquele dia lá. Falando com a família e com as irmãs, fala assim, ó, diletos filhos e filhas, depois de tantos anos da partida da Madre Helena Guerra, uma mensagem permanece sempre atual. Todos percebemos, de fato, a necessidade de uma contínua efusão do Espírito, como de um novo Pentecostes que renove a face da terra. Ele começa essa linguagem da beatificação de Helena Guerra, que nós sabemos a importância que tem para as coisas do Espírito, né? Nós sabemos a importância que tem. E ele, então, agora começa, e aí ele vai, a cada fala, ele puxa o termo Novo Pentecostes. Nesse dia aqui, olha, para nós da Corrente de Graça, é fundamental. Ele fala assim, todos percebemos a necessidade de uma contínua efusão do Espírito. Esse é a nossa identidade. Nossa identidade. É a nossa identidade. Não é? Uma contínua efusão. Ninguém falava em contínua efusão do Espírito. Eu fui batizado, tem Espírito e acabou. Agora falou, não. Essa efusão precisa ser contínua. Helena falou isso. E necessidade de um novo Pentecostes. Pentecostes também não morreu. O Pentecostes precisa acontecer hoje. Então, você sente esse quadro, né? Ele, há poucos meses, já faz esse barulho todo, com aquela idade, e aí começam muitas resistências. Ele sofreu muito, né? Nós estamos aí no ano de 59, e ele tem um historiador, Giuseppe Alberigo, que esse livro aqui, ó, para que gosta de estudar, tem outros aí que depois eu posso mostrar. Mas esse aqui é muito interessante. Ele foi ele acompanhou o concílio, ele é um estudioso, um repórter, e tem um trabalho muito interessante. Ele fala assim, olha, na página 31 desse documento, desse livro que ele trouxe para nós do concílio. Com a aproximação de Pentecostes, celebração litúrgica que recorda a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, João 23 denomina
o concílio um novo Pentecostes. Você veja, ele vai introduzindo na igreja essa ideia. Agora é um novo Pentecostes. Precisamos de um novo Pentecostes. Então, falar isso aqui. Isso está nos documentos, aqui no livro tem a referência. A imagem de um novo Pentecostes vem depois habitualmente associada à Assembleia Conciliar, a ponto de ser inserida na oração pontifícia pelo concílio, na qual se pede ao Espírito que renove em nossa época os prodígios do novo Pentecostes. Então, essa é a atitude dele. Ele assim que se repita por esse concílio na família cristã aquele espetáculo dos apóstolos em Jerusalém, né? E digne-se o Divino Espírito ouvir de maneira mais consoladora a oração que todos os dias sobe de todos os recantos da terra. Aí ele escreve, entre aspas, renova em nossa época os prodígios, como em um novo Pentecostes, e concede que a Igreja Santa, reunida em unânime e instante oração junto a Maria, Mãe de Jesus, e guiada por Pedro, difunda o reino do Divino Salvador, que é o reino da justiça, do amor e da paz. Assim seja. Então, renova em nossa época os prodígios, como em novo Pentecostes. Isso está no decreto de convocação do concílio. Então, assim, o que eu queria chamar a atenção para nós é que a convocação do concílio, segundo João 23, que não tem uma especificidade de uma questão, quer atualizar, sim, a presença da igreja no mundo, a sua atuação, mas ele tem um viés de buscar a realização de um novo Pentecostes. Um novo Pentecostes. Isso é o que vai marcar, então, como a gente vai ver, o Concílio Vaticano II. Essa direção de abrir-se ao Espírito Santo de uma forma aberta. E ele tinha outras coisas, Marco. Ele falava assim, eu quero convocar um concílio que seja diferente mesmo dos outros. A gente sempre se reuniu para condenar os outros, para apontar erros. Eu quero um concílio para a gente nos amar, para nós nos amarmos. Eu quero um concílio realmente ecumênico, né? Tanto que tem a participação dos irmãos protestantes. Sim, né? sim. Ele é representativo. O Henry não falou, mas também as mulheres participaram de algumas sessões do concílio, pela primeira vez na história, né? Veja que foi muito diferente, né? Muito diferente. Observadores protestantes, mulheres, e realmente não para condenar, para nos amar, não para ficar apontando defeito, erro, para a gente se amar. Então, esse foi o espírito com que João 23 convoca esse concílio, e daí decorre muito dos seus documentos. Venceu todas as resistências, e aos poucos o espírito vai juntando os assessores que ele precisava para desenvolver tudo não, algumas coisas que ele queria não aconteceram, mas grande parte do que precisava foi em frente, viu? A gente percebe, então, né, senhor Reinaldo? Então, como o senhor respondeu essa pergunta, ele trazia, então, mesmo no seu coração, um desejo de um novo Pentecostes, uma renovação para a igreja. Uma atualização, sim, mas, de modo especial, uma renovação na igreja, né? Isso, repetidamente, ele fala desse novo Pentecoste e que renove nos nossos dias, né? Renove. É renovação. Então, é um adornamento com renovação. Quer dizer, é uma atualização, mas não só atualizar o pensamento, mas renovar, ter uma nova atitude diante das realidades da vida, do mundo, né? Então, a palavra se repete, é novo Pentecostes e renovação. Isso está no coração dele. Tá certo. E esse novo Pentecostes, senhor Reinaldo, ele de fato aconteceu no concílio? Deus atendeu essa oração dele que ele fez? Assim, nós conseguimos ver, dentro dos documentos do Concílio Vaticano II,
sinais de que esse Pentecostes, de que essa renovação acontece? Tem sinais claros? Nós conseguimos tocar? Olha, Marcos, a gente consegue fazer essa leitura, sim, nos documentos, né? É interessante que todos os documentos se reconhecem reunidos para tratar daquele assunto pela passagem do Espírito Santo na vida da igreja. Então, isso já é uma grande, desculpa, já é uma grande novidade. Então a gente identifica, sim, mas não foi tudo o que ele esperava, né? Porque muitos boicotes continuaram acontecendo e muitas resistências, mas também muita coisa foi sendo aberta e introduzida, né? Tem um livro deixa eu mostrar aqui, olha, chama-se A Fé em Crise, é do cardeal Ratzinger, né? Quando ele era ainda cardeal. É uma entrevista, ele sempre dá entrevista para esse jornalista aqui, o Vittorio Messori. Então, ele era. E o jornalista faz algumas perguntas para ele sobre, inclusive sobre a renovação carismática católica, a volta do Espírito. É um subtítulo aqui. Tem outra interessante antes, mas eu vou ler essa aqui para responder a sua pergunta, né? O repórter fala assim, olha, hoje, observo eu, o repórter falando, processa-se uma redescoberta do Espírito Santo. Né? Processa uma redescoberta. O Espírito Santo estava encoberto, está se redescobrindo. Eu estou notando isso. Talvez esquecido demais pela teologia ocidental. Talvez não, muito esquecido pela teologia ocidental. É uma redescoberta não apenas teórica, não só de conceitos, mas que envolve crescentes massas populares nos movimentos chamados de renovação carismática ou renovação do espírito. Então veja o que o repórter falou para ele assim, olha, eu estou percebendo que é um retorno ao espírito, estamos redescobrindo. E não é só teoria, eu estou vendo isso acontecer na prática, na vida de movimento, como a renovação. Aí olha o que o cardeal, então, fala. De fato, confirma ele, de fato, o período pós-conciliar pareceu corresponder bem pouco às esperanças de João 23, que esperava um novo Pentecostes. Sua oração, entretanto, não ficou sem resposta. Aleluia. Presta atenção você. Presta atenção você. Viu? Sua oração não ficou sem resposta. Num coração de um mundo feito árido pelo ceticismo racionalista, nasceu uma nova experiência do Espírito Santo, que assumiu a amplidão de uma noção de renovação em escala mundial. Ou seja, o desejo do Papa não ficou sem resposta. Quem foi uma dessas respostas à aspiração de um novo Pentecostes para a igreja? Né? É o cardeal. O repórter está perguntando de renovação carismática. Né? Ele fala assim, ele inclusive fala assim, tudo o que o Novo Testamento escreve a propósito dos carismas, que apareceram como sinais visíveis da vinda do Espírito, não é mais história antiga apenas, encerrada para sempre. Essa história torna-se hoje vibrante de atualidade. Onde? No seu grupo de oração, na sua vida, na sua comunidade renovada. Não é? Então, não foi tudo, mas a gente pode fazer uma leitura assim, dessa renovação quando você olha para os documentos. Né? Cada documento vai geralmente começar falando dessa proposta de renovação sobre algum assunto. Né? Então, por exemplo, a igreja processa uma série de renovações na sua vida através dessas propostas do concílio. Então, renovação da vida e da identidade da própria igreja, né? A Lumen Gentium, o papel da igreja na sociedade atual, né? A Gaudium et Spes, a renovação do conceito da vida sacerdotal, um documento chamado Presbyterorum Ordinis,
O conceito de atuação do laicato, que renovou-se tremendamente a partir do concílio, né? A Apostólica Actuositatis. Renovação do pensamento evangelizador e missionário, documento Ad Gentes. Dos meios de comunicação intermirífica, das escolas católicas, do meio de evangelizar nas escolas, né? Gravíssimas Educações, outro documento. E, olha, e assim vai, né? Até chegar também no nosso de hoje, Unitatis Redemptor Gratia, que é uma postura totalmente renovada de tudo que a igreja viveu até então, né? Mas veja que todos esses a renovação da liturgia, né? Documento Sacrosanto Concílio, e renovações, né? O diálogo com as igrejas orientais, de rito católico, o diálogo com os judeus e com os muçulmanos, né? Nostra Aetate, Ecclesiarum Oriental, as igrejas católicas do Oriente, né? São diversos ritos, são católicas, mas são de diversos ritos. Sim. Então, assim, uma porção de documentos propondo uma série de renovações. O concílio, ele traz como uma novidade nunca vista antes referências ao Espírito Santo numa quantia inacreditável. O concílio faz 258 referências ao Espírito Santo. Então, veja que pode não ter sido tudo aquilo que ele esperava, mas despertou-se aquilo que ele queria na vida da igreja. Se não fosse o concílio, se não fosse 5 textos, Marcos, eu falo aqui, acho que para uma assembleia de maioria da corrente de renovação, ou de outros movimentos, mas que também vivem na espiritualidade de Pentecostes, se não fosse 5 textos que estão em 4 documentos do concílio, seria impossível a renovação carismática católica começar como começou na vida da igreja, né? Porque tem todo um histórico das renovações carismáticas que, para começar, não a renovação, mas o pentecostalismo, se separava da igreja mãe, né? Sim. Nós tivemos o fundamento, a justificativa para a nossa existência, né? A confirmação. Então, o documento Lumen Gentium, por exemplo, que é o primeiro deles, ele é um documento importante também porque trata do culto adequado a Maria. Ele, no 4 e no 12, vai dizer assim, olha, isso é uma coisa que você não podia imaginar. Fala assim, não é apenas através dos sacramentos que o Espírito Santo orna de virtudes as pessoas na igreja, mas também concedendo-lhes dons e carismas. Gente, até agora era sacramento, era pelo sacramento que você vai, a santidade que você... Não é só, também, mas não é só, mas distribuindo dons e carisma. E fala uma coisa assim, que nós precisamos saber para dialogar com as pessoas, até com autoridades da igreja, né? Ele diz assim, o Espírito concede aos fiéis de qualquer classe mesmo. Olha, não precisa ser santo, não precisa ser padre, não precisa ser diácono, não precisa... O Espírito Santo concede a pessoas de qualquer classe mesmo carismas. Aleluia. Não só simples, mas também extraordinários. E olha aqui, da aceitação desses carismas nasce a favor dos fiéis não só o direito de exercitá-los, mas o dever. Meu Deus do céu. Isso é demais, né? Isso é o primeiro documento. E isso está dentro de um documento que é dogmático, né? Exatamente. A urgência é uma constituição dogmática.
Uma constituição dogmática, né? Dogmática. E depois ele vai falar mais na... Então, tem dois textos, aí, número 4 e número 12 da Lumen Gentium, né? No documento sobre a atividade missionária, a Ad Gentes, no número 4, ele vai dizer: os carismas nunca estiveram ausentes da igreja, né? Não dá tempo de contar a história aqui, mas um cardeal, né? Cardeal Ruffini, de Palermo, na Itália, né? Famoso, queria que não se colocasse nos documentos a palavra carisma. Porque ele entendia que não existia mais carisma, né? Porque, lógico, ele estava pensando só nos carismas lá, de vulto, lá de Paulo, né? E então, não, carisma era para aquele tempo, para começar a igreja, né? Aí o cardeal Sunes entrou nessa disputa e a moção dele acabou passando, aprovada, e então consideraram, não só consideraram, como trataram de explicar, tanto quanto era possível naquela época, carisma, né? Então, o documento vem e fala: nunca tiveram ausentes da igreja, nunca, né? Podiam estar sendo pouco exercitados, mas nunca estiveram ausentes, né? Para nós, leigos, né, Apostolica Actuositate, no número 3, vai dizer assim: é dever de todo mundo ajudar a proclamar a boa nova. Para isso, o Espírito Santo dota os fiéis de carismas. Dota. E nasce a nosso favor o direito e o dever de exercitá-los, né? Porque o Espírito dota o leigo de carisma. Não é só a hierarquia, né? E, por fim, tem a Presbyterorum Ordens, né? Para a gente mostrar essa renovação espiritual. Presbyterorum Ordens é um documento escrito para os padres, né? Para os presbíteros. No número 9, ele fala assim: pondo à prova os espíritos para ver se são de Deus, né? Para ver se pode ser um espírito inimigo, espírito humano, né? Enfim, pondo à prova se são para ser, reconheçam os presbíteros com alegria e incentivem com entusiasmo os diversos, os multiformes carismas dos leigos, dos mais simples aos mais elevados. Então, o padre fulano não gosta. Olha, seu padre, eu não quero estar aqui discutindo com o senhor, mas tem um documento do concílio que está em vigor, e o novo concílio nunca vai desdizer o que o outro fez, dizendo que o senhor precisa reconhecer com alegria e até incentivar. Com entusiasmo, né? Os mais simples aos mais elevados, né? Então, são esses 4 documentos. Neles, aí está a pavimentação por onde poderia depois surgir, né? Termina o concílio em dia 8 de dezembro de 65, né? Agosto de 66, um grupo de cursilistas se reúne e se interessa pelas coisas do Espírito, com o livro A Cruz de Punhal. Em janeiro de 67, 4 católicos vão atrás dessa experiência, são batizados no Espírito, e em fevereiro conclamam um retiro de fim de semana, que é o fim de semana de Duquesne, né? Só para fazer um parênteses pequeno, João 23, que já era de idade avançada, começa o concílio de 62, e na vigília de Pentecostes, de 63, ele falece, ele morre. E aí ficou aquela expectativa, né? Tinha sido tão resistente, e o novo Papa tenha o direito de continuar ou não o concílio. Paulo VI foi eleito num dia, no outro dia ele falou assim: vamos em frente com o concílio, vamos em frente. E também, tantas e tantas vezes, disse coisas maravilhosas, dizendo até assim: qual é a maior necessidade da igreja? A igreja tem necessidade, né, entre outras coisas, né, a igreja tem necessidade de fogo no coração, de palavra nos lábios, de profecia no olhar. A igreja necessita do seu perene Pentecostes. Oh, glória a Deus! Glória, né? Então esses documentos nos ajudam, e tem aí sim todo um caminho
de pentecostalismo dentro dos documentos de renovação, né? Todos os documentos propõem renovar algum aspecto da igreja. Não foi tudo, né? Há um outro teólogo que também fala isso, não foi tudo o que ele queria, ele até não pôde acompanhar até o fim, mas ele abriu as portas. A partir do concílio, né, que no começo deu muito problema, não por causa dos textos do concílio, mas pelas interpretações equivocadas, né? Mas hoje a igreja bebe e cada vez mais aprende a buscar a orientação do concílio. Glória a Deus. E uma das portas, né, seu Renan, que foram abertas é essa porta desse documento maravilhoso que a gente vai tratar, que é a Unitatis Redemptio, né? Que é sobre o ecumenismo. Eu queria que o senhor pudesse abordar agora para a gente, né? Porque existe, seu Reinaldo, muita oposição ainda, né? Não só dos leigos, mas até mesmo de clérigos com relação ao ecumenismo. Tem muita gente, é uma expressão, né? Mas é a verdade. Tem muita gente que torce o nariz por ecumenismo ainda, né? Tem muita gente que, porque não entende, muitas vezes, a maioria das vezes, uma concepção errada do que realmente é o ecumenismo. Então, o Unitatis Redemptio nos dá uma direção, né, senhor Reinaldo? Gostaria que o senhor pudesse agora abordar o documento em si. Quando você diz assim, né, tem gente que não quer, a proposta de ecumenismo não é opcional. Não é opcional. Além de ser bíblica, evangélica, estar no coração do que Jesus queria, o seu povo, ela por exemplo, começa no concílio com um decreto. A Unitatis Redemptio é um decreto. E aqui vem as orientações, lógico, considerando lá os anos 60 ainda, né, dando os primeiros passos. Mas a grande novidade foi que a igreja se abriu ao ecumenismo, conforme queria João 23. Né? Ele chamou os irmãos protestantes para participar, porque ele queria começar a caminhar, de fato, nessa direção. Você sabe que o Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, né, nasceu na Holanda, em 1948, e até hoje, 48, até hoje está um secretário-geral hoje, um dos secretários é aqui do Rio Grande do Sul, um luterano, e em 48. E a igreja não participou desse conselho das igrejas. Sempre se recusou a participar. Né? Ano após ano, após ano, após ano. Em 64, Paulo VI visitou o conselho, e acho que em 84, João Paulo II foi também. Hoje, a igreja participa de 2 comissões dentro do conselho. 2 comissões, mas ainda não é membro do conselho. Não é membro do conselho. Mas com a Unitatis Redemptio, abre-se a porta, então, ao diálogo com os irmãos. Lógico, porque isso é da Sagrada Escritura. Eu queria, Marcos, nosso tempo vai, daqui a pouco, expirar, né? Porque reativar aí, como é que vamos fazer? Quando der 1 hora, senhor Reinaldo, um pouquinho antes de 1 hora eu vou encerrar, depois a gente volta. Mas fique à vontade com relação ao tempo. Tá bom, porque eu gostaria de... Sim, a importância do documento é essa. Ele abriu o caminho para o ecumenismo que não tinha antes na igreja. Né? Havia algumas atitudes isoladas aqui e acolá. Agora é um decreto, convidando a igreja a abrir-se. E olha aqui as palavras que são destinadas à igreja. Então, quando você fala assim, tem clérigo, tem leigo que é contra. Né? O cardeal Sun dizia que muita gente tem alergia ao ecumenismo. Né? Alergia ao ecumenismo. O documento começa assim, Marcos. Olha, vou tomar a liberdade de fazer algumas leituras que são muito importantes. Sim. Aqui. Né? Ele fala assim, logo no proêmio, a reintegração da unidade entre todos os cristãos é um dos objetivos principais do Sagrado Sínodo Ecumênico Vaticano II. É um dos principais objetivos.
Era uma das primeiras coisas que o Papa João XXIII queria. Então, o documento falando isso aqui, né? E aí ele fala da divisão, que a gente constata, e aí ele fala assim, essa divisão, sem dúvida, contradiz abertamente a vontade de Cristo e se constitui em escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda criatura. É um escândalo. Viu, senhor Reinaldo? Eu queria falar uma coisa, que foi essa frase, foi exatamente essa frase que apunhalou meu coração. Há uns 2 anos atrás, sim, há uns 2 anos mais ou menos atrás, né? Essa frase aqui apunhalou meu coração, né? E eu pude entender a profundidade dela. Né? Se nós como estamos pregando Jesus para os outros e dando um grande contra-testemunho, um escândalo ao mundo com a nossa divisão, né? Um escândalo ao mundo. Então você vê, é forte. A consciência começa a ser levantada com... Isso é óbvio, desde sempre. Só que o decreto aqui, agora levanta para nós essa visão aí, né? Olha, acontece isso aqui. Veja aqui o que fala mais no 3 do documento. Os irmãos separados de nós realizam também não poucas ações sacras da religião cristã. Estas podem, sem dúvida, por vários modos, podem ser, conforme a condição da cada igreja ou comunidade, produzir realmente a via da graça. Devem mesmo ser tidas como aptas para abrir as portas à comunhão salvadora. Simplificando, aquilo que os irmãos fazem nas outras igrejas, sem dúvida, pode contribuir para a sua salvação. Né? Então, é o documento, número 3. Está falando isso, né? Devem ser tidas como aptas para abrir as portas à comunhão salvadora. Né? Muito bom. Número 4. Uma coisa que eu vi aqui também, né, senhor Reinaldo, que é no capítulo 3º aqui também, né, no parágrafo 3º aqui, que fala também sobre as divisões tiveram culpas, né? Mas não somente de um lado, né? Houve culpa de ambos os lados, né? E principalmente falando dos que nascem agora nessas comunidades eclesiais, né? Eles não são culpados do pecado da divisão, né? E a Igreja Católica aparece, a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. É fantástico. É fantástico, né? A guerra acabou. Nós não vivemos isso. Nós não passamos pela guerra. Né? Teve problema. Os homens dividiram. Foi lamentável, mas aconteceu. Agora é o tempo da reconciliação que a Igreja propõe. Não é? É o tempo da reconciliação. Quando fala então da proposta para a Igreja, olha, fala assim, no 4. Visto que hoje, em muitas partes do mundo, mediante o sopro da graça do Espírito Santo, pela oração, pela palavra e pela ação, se empreendem muitas tentativas daquela plenitude de unidade que Jesus Cristo quis, este Santo Sínodo exorta os fiéis católicos a que, reconhecendo os sinais dos tempos, solicitamente participem no trabalho ecumênico. Então, meu irmão, você pode ter razões pessoais, históricas, de formação, de visão equivocada, mas o concílio está convidando você a solicitamente entrar nesse caminho de busca de comunhão. Vamos procurar entender quais são as dificuldades. Né? As pessoas imaginam assim, eu vou falar um pouco disso depois, né? Coisas que não são próprias do ecumenismo. Né? Mas eu vou ter que fazer ecumenismo com o padre que chutou a santa. Né? Não é isso que é a proposta. Né? Não, a gente vai ver
muito direitinho. Olha que coisa linda que me lembra uma coisa que me comove o coração. No número 769, ainda dentro do capítulo 4, diz assim, olha, é sem dúvida necessário que os fiéis católicos, na ação ecumênica, se preocupem com os irmãos separados, rezando por eles, comunicando-se com eles sobre assuntos da igreja, dando os primeiros passos em direção a eles. Não é ficar esperando que venham pedir favor seu, dando os primeiros passos. Mas, sobretudo, examine com espírito sincero e atento o que dentro da própria família católica deve ser renovado e realizado. Agora, esse dando os primeiros passos, esse escritor Alberigo, que eu apresentei o livro, ele trata de um capítulo, e eu escutei um historiador, Diego Jaramillo, colombiano, que me tocou o coração, né? Em dar o primeiro passo. Você sabe que, por séculos, nenhum papa tinha ido a Jerusalém. Não tinha pisado em Jerusalém de volta. Séculos. Até Paulo VI. Até Paulo VI. Nenhum papa tinha pisado em Jerusalém. E, desde 1054, a igreja tinha feito uma cisão, né? Um cisma, tinha se separado da igreja do Oriente, que também tem sucessão apostólica, né? Por causa de uma questão doutrinária, mas depois também por causa de uma questão de governo. E Paulo VI decide. Outra novidade, andar de avião. O Papa nunca andou de avião, nunca saiu de Roma. Ele quebrou esses tabus todos. Então, Paulo VI decide ir a Jerusalém para que aí se encontrasse com... Eu fico até meio sem... Meu Deus do céu. Viu? Com Atenágoras, primeiro. Com Atenágoras, primeiro, que era o metropolita da Igreja Oriental. Vai até Atenágora, leva na mão a bula de excomunhão que havia contra os ortodoxos. Eles também tinham uma contra nós, porque eles também tinham apostólica. Vai até ele, rasga a bula na frente dele, se ajoelha e beija os pés de Atenágoras e pede perdão. Meu Deus. Meu Deus do céu. Claro que isso se concretiza um ano depois, porque não era só... Isso foi um gesto, né? Sim. Depois de toda a burocracia, mas um ano depois selou-se essa reaproximação de décadas, de séculos de separação, né? Desde 1054. Um milênio, praticamente, né? E Alberigo descreve bastante coisa disso, né? E tem uma gravação do Diego Jaramillo que conta esse episódio aí que é... Então, assim, uma iniciativa dele. Tem que tomar a iniciativa, né? Agora, aqui ainda, Marco, eu queria assim, ó, que nós escutássemos o seguinte, olha. É mister que os católicos reconheçam com alegria, está no número 4 ainda. É mister que os católicos reconheçam com alegria e estimem os bens verdadeiramente cristãos, oriundos de um patrimônio comum que se encontram entre os irmãos separados de nós. Nem se deve esquecer que tudo o que a graça do Espírito Santo realiza nos irmãos separados pode contribuir também para a nossa edificação. Tudo que é verdadeiramente cristão jamais se opõe aos bens genuínos da fé, mas sempre pode fazer com que mais perfeitamente se compreenda o próprio mistério de Cristo e da Igreja. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo faz dos irmãos separados pode servir também para a nossa edificação. É muito bonito. Seu Reinaldo,
Viu, senhor É, Reinaldo? Eu queria sim. pedir que o senhor pudesse dar um exemplo de alguma coisa assim, que acontece, que é realizado na igreja evangélica, dos irmãos separados, protestantes, pentecostais, e nos fez e nos faz muito bem, nos edifica. Oh, há muitos aspectos, Marco, muitos, mas tem um que eu, que eu usei outro dia, né? Vocês me convidaram para dar uma Sim, palestra aí, uma discussão de música católica e música evangélica, né? E eu fui falar para o Ministério de Música sobre esse tema, né? Mas antes eu falei assim, ó, eu queria fazer um teste com vocês, porque vocês são do Ministério, né? E eu estou há 51 anos nessa caminhada, fui o primeiro coordenador do Ministério aqui em Sorocaba, né? Eu era secretaria da Via ainda. Queria fazer um teste com vocês para ver o conhecimento de vocês. Aí eu comecei a cantar trechos de música lá de trás, né? E vim subindo, né? Cantei umas 40 músicas, né? E fui cantando e falando e cantando e o pessoal, vamos ver quem sabe, aí cantavam junto, o outro cantava e vai. Falei, aí no fim, alguma dessas músicas prejudicou você na sua vida católica? Ou ajudou você muitas vezes a crescer? Te edificou? Eu estou perguntando isso porque todas essas músicas que eu cantei são evangélicas. Todas. Né? Mais de 40 mesmo. Eu fiz questão de dizer, não, mas essa aí é evangélica? é, Louva a Deus. Não é de Eugênio já? Não, é dos torcedores por Cristo. E assim vai. Né? Então, esse é um pela exemplo. lei. E quantas coisas e partilhas, né, de estudos, de teologia. Gente, uma coisa impressionante, né, a pneumatologia protestante, como tem coisas riquíssimas para nós também, né? Pelas suas feridas, pelas suas marcas. Viu, senhor Reinaldo? Tem, Até mesmo a prática dos carismas, né? Até exatamente. entender os carismas, né? Como o senhor falou, a pneumologia e Isso tudo são patrimônio comum que o Papa Francisco usa para nos incentivar ao ecumenismo, né? Ele fala muito disso, que nós somos de natureza e como nós praticamos os dons e carismas, isso tudo deve ser um sinal de que nós devemos compartilhar com os irmãos o patrimônio comum. Né? Eu queria falar, na hora que for para parar aí você fala. Mas falando do Papa Francisco, então, para e confirmando que a pessoa pode pensar, mas isso aí é lá de 64, né? O texto de Tácito de Integrácio foi escrito durante o ano de 64, quando Paulo VI foi lá em Jerusalém, 64, né? Mas muita gente já conhece esse texto aqui, se não conhece, ele deveria conhecer, de Francisco, né? Em 2014 ele fala, perguntaram para o Papa o que ele espera de vocês, da renovação, né? Eu espero que vocês compartilhem com todos na igreja a graça do batismo do Espírito Santo, né? E que vocês deem um testemunho de ecumenismo espiritual com todos os irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades cristãs que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então, ele espera de nós um testemunho. Eu queria aproveitar esse texto dele, Marcos. Eu, quando abri aí, eu vi uma pergunta que alguém fez. Alguém sim, fez uma pergunta, estava aparecendo na tela aí, não sei quem foi, que fala como que se dá o ecumenismo com igrejas que não são cristãs. Então, isso. veja a fala do Paulo, Foi, que vocês deem... foi a Carol Bravatti. Como o ecumenismo estabelece relação com práticas que não são verdadeiramente cristãs. Isso. Então, veja o que o Papa está dizendo. Que vocês deem um testemunho de ecumenismo espiritual com todos os irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades cristãs que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, às vezes a gente usa a palavra ecumenismo assim, em lato sensu, né, de uma forma generalizada, mas o ecumenismo, enquanto prática eclesial, ele só acontece entre cristãos. Só pode acontecer entre cristãos. Só
pode acontecer onde a pessoa é batizada e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Isso é ecumenismo. Agora, o que a irmã está falando é sim possível. Nós temos o diálogo fraterno com todas as igrejas. Então, existe uma instância de diálogo constante, aberto a todas as igrejas. Mas não é ecumenismo. O ecumenismo supõe ter Jesus Cristo como centro, ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ser batizado. Batizado. O Papa fala ecumenismo espiritual com irmãos e irmãs de outras comunidades cristãs. Isso é ecumenismo. Né? Então, diálogo interreligioso, que é o nome próprio, é o que se dá com outras religiões. Aí, a igreja também tem instâncias de diálogo com essas religiões. Mas não é ecumenismo. A gente não pode se unir com eles e rezar a Bíblia com eles, como a gente faz com os irmãos das igrejas cristãs. Né? Orar em torno do tema de Jesus Cristo como Senhor, não dá. Se eles não são cristãos, não tem condição. Então, o ecumenismo supõe isso. E outra coisa que eu já aproveito também para ir... às vezes tem gente que tem dificuldade. Uma das dificuldades que a pessoa tem é achar, assim, por exemplo, que esse negócio de ecumenismo é ficar se reunindo para discutir doutrina. Né? Não. Existe uma instância de ecumenismo que faz isso. No Brasil, nós temos o CONIC, que se reúne para discutir, sim, doutrina, temas doutrinários. De vez em quando lança um documento em comum aí, que o povo nem fica sabendo. Mas existe essa instância. O que o Papa está falando para nós, e insistindo, diversas vezes vai falar, é que vocês deem um testemunho de ecumenismo espiritual. Espiritual. Que é a oração comum, a leitura da palavra e a celebração de tudo aquilo que for possível dentro da doutrina. Né? Então, esse é o ecumenismo espiritual. Encontrar pessoas de outras expressões que queiram se reunir, que acreditem, que não tem proselitismo, que não quer levar você para a igreja dele, nem você quer trazer ele para a sua. Não, juntos, batizados que somos, louvar, bendizer, amar. Isso é uma coisa, né, seu Reinaldo, que eu queria até colocar aqui. Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam, então quer dizer, se eu vou viver o ecumenismo, quer dizer que eu tenho que renunciar, então, à minha fé, eu tenho que renunciar à minha devoção a Maria, eu vou renunciar o meu amor e obediência ao Papa, ou então é eles que vão ter que aceitar Maria, né? E muitas vezes pensam dessa forma, eu tenho que renunciar à minha fé, eu vou perder aquilo que eu sou, se eu for ecumênico, né? Queria que o senhor falasse isso também, para a gente tratar assim. Então, isso aí é um segundo ponto de obstáculo para muitas pessoas, né? E tem gente até que inventa coisas, né? Fizemos um encontro ecumênico na Canção Nova, pelo Em Cristo, logo no começo, e pessoas postaram fotos em que apagavam as imagens, dizendo que nós, para celebrar lá, tivemos que tirar as imagens. Jamais aconteceu isso, né? Jamais. Se eu não puder falar de Maria na reunião ecumênica, então eu não participo, porque ela é minha identidade. E eu não estou falando de teoria, né? Nós temos um grupo que se reúne desde 2007, que é o Em Cristos, né? E esse grupo é uma plataforma de diálogo, né? Mateus, que nos acompanha, também participa. E eu nem tenho podido participar com afinco ultimamente, né? Mas eu estou na primeira turma, no primeiro grupo, eu que dei esse nome ao grupo, e eu sei do que eu estou falando. Tantas experiências com os irmãos evangélicos, inclusive em relação a Maria. Vou contar rapidinho. Né? O pastor Álvaro, de Barueri, e tinha outros pastores que também acompanhavam, faziam parte. Um dia chegou para nós e falou assim: gente, olha, eu não sei que. Esses dias ficamos meio abobados lá na congregação. Né? Eles têm uma comunidade lá pertinho de São Paulo já. Ali.
falou assim, ó, nós estávamos orando, reunidos em oração profunda de intercessão, de escuta, e alguém profetizou e outros confirmaram que o Senhor pedia que nós fizéssemos uma peregrinação. Aí, bom, foi confirmado tudo, mas não é próprio nós de fazer peregrinação, disse ele, né? Aí a oração continuou, a peregrinação deveria ser para o santuário de Aparecida. Ele falou, pasme, era para fazer uma... E o que fizemos? O padre Marcial dava aula na faculdade que eles têm lá, conversaram com ele que isso seria possível, claro que é. Fizeram o grupo e foram. E o padre Marcial foi explicando para ele o sentido da imagem, o efeito pedagógico de Maria lá no cantinho do Cristo lá, e ela apontando só na porta, e foi explicando toda a nossa relação com Maria, a nossa devoção, em que se baseia e tal. E ele falou, dando esse testemunho, saímos de lá edificados e entendendo o papel de Maria na vida de vocês. E aprendemos a respeitar isso em vocês. Nossa, foi uma coisa assim, claro, não saíram de lá rezando o terço, né? Mas, assim, só de respeitar, isso que é o respeito. Eu respeito aquilo que você faz, como respeitamos a eles, né? E outra, um pouco de tempo, vou falar, marcamos uma segunda peregrinação. Mais gente da igreja quer conhecer lá. Então, isso é muito tempo. As plataformas de comunismo espiritual, as pessoas não têm nômade na fé. As pessoas lá já estão bem resolvidas com a sua religiosidade. Eu não estou lá procurando uma igreja melhor para eu ir, não. Eu estou bem firme na minha igreja e respeito o outro, amo o outro. Eu não espero resolver os problemas para depois a gente se amar. Não, vamos nos amar e o Espírito Santo vai dar um jeito nesse negócio. Glória. Porque se você, Marcos, não acredita que isso é possível, você está colocando em dúvida a profecia do próprio Jesus. Sim. Jesus fez uma oração intercessória pedindo que todos sejamos um. Mas se eu duvido disso, estou duvidando de Jesus. Então, é fácil. Vai se dar de hoje para amanhã? Não sei. Mas nós não precisamos esperar para nos amar. São Paulo diz que essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, nós podemos começar a nos amar. Amar, respeitar o outro. Respeitar. Ele tem tradições diferentes, foram educados assim, nós somos do outro jeito, sem arrogância. Nós temos mais tempo de história que eles, temos uma patrologia toda sustentando a nossa fé, mas somos todos cristãos hoje e precisamos aprender a nos amar. O Papa falava no encontro que tivemos com ele, acho na preparação do Pentecostes. Ele falava, a gente tem que fazer ecumenismo com esses irmãos, porque no sangue nós já somos irmãos. Quando o exército lá capturava os cristãos, ia degolar, aparecia até na televisão e tal, né? E eles não perguntavam, você é católico? Você é batista? Você é adventista? Não, você é cristão? Então, passava. Então, se nós somos irmãos no sangue, por que não ser irmãos também na vida? Aqui, agora. Somos na morte. Na morte nós já somos irmãos. Já nos confundem, já nos rejeitam. O mundo está cheio de gente resistente ao cristianismo, não é nem ao catolicismo só, mas... Então, aprender a amar. Não tem segredo. O segredo é o amor. Então, buscar pessoas que queiram amar-se. Uma das coisas que o senhor falou com esse testemunho, que é lindo, né? É muito importante mesmo. E até o documento fala, né? Do diálogo para conhecer o outro. Né? Isso. Conhecer as razões, conhecer a maneira de crer.
porque ficamos apenas no preconceito, no julgamento, mas se não dialogamos, não conhecemos o outro. Né? Esse fato deles irem até a Basílica de Aparecida e conhecer as razões da devoção a Maria, já quebrou uma barreira, né? Nós também temos coisas que precisamos conhecer deles para romper barreiras em nós também, né? E esse diálogo é necessário. E o documento prevê isso, né, senhor Reinaldo? Exatamente. É buscar e encontrar o patrimônio comum que existe entre nós, apesar daquilo que a história fez, que os homens fizeram. Mas tem um patrimônio comum que é possível da gente amar o outro, respeitar a sua prática, né, sem proselitismo. A gente só se encontra para amar. A gente ora junto, canta junto, lê a palavra junto. Né? A gente passa 3 dias, às vezes, em encontro, né, fervorosos, escutando testemunhos maravilhosos. Chega no domingo de manhã, nós celebramos a missa e eles celebram o culto separado. Por quê? Nós não somos ingênuos achar que já é tudo a mesma coisa, já está tudo certo. Não está, tem diferença. A gente se separa e celebra. E a gente chora. A gente chora por não poder ainda participar da mesma mesa eucarística. Participa da mesa da palavra, mas não participa da mesa eucarística, né? E eu, toda vez, choro quando vejo isso, né? E vejo os sinais do Espírito. E uma vez, quando começou esse trabalho, né? Eles, inclusive, muito educadamente, eles deixavam o representante deles na nossa missa. E na hora da comunhão, eles iam até o sacerdote, faziam a reverência e voltavam. Que coisa! Né? Porque eles creem na presença eucarística de Jesus. Eles não acreditam que permaneça. E permanece sacrado. Muitos deles, né? Então, mas com muito respeito, iam lá e faziam isso. Mas um dia, celebramos aqui, celebraram lá, daí nos encontramos para continuar. O que vocês meditaram, né? Qual foi o evangelho? Era o mesmo deles. Tinha sido o mesmo evangelho. Meu o Deus. nosso é fixado. O deles foi escolhido na hora, né? Aí, numa outra ocasião, na frente, a pessoa falou assim, por que nós não fazemos já a liturgia que eles vão fazer? Por que não pegamos o evangelho dos católicos e já... Aí teve um desses que falou assim, mas e daí? Não vai cercear o Espírito? Aí o outro pastor falou assim, não, o Espírito já inspirou lá. Então, isso já serve para nós. Já serve para nós. Aí continuamos a fazer sempre assim. Coisas lindas, testemunhos lindos, sabe, de respeito, de amor. A gente se discute, não doutrina por doutrina. A gente quer compreender esse ponto de vista aqui, né? Sem ataque, sem agressividade, com muito amor, com muita compreensão, e vai entendendo as coisas que cada um tem como próprio, né? Muito lindo. Aqui, não sei como é que está o tempo. Ainda estamos bem, seu Reinaldo. Vamos, quando eu aviso o senhor, na hora que tiver alguns minutinhos, eles avisam aqui que vai cair, daí eu aviso o senhor, a gente recomeça depois. Tá certo. Lá nesse mesmo ano, 2014, o Papa dizia assim, que vocês, carismáticos, permaneçam unidos no amor que o Senhor Jesus pede a nós e a todos os homens, na oração ao Espírito Santo, para chegar a esta unidade, que é necessária para a evangelização, em nome de Jesus. Lembre-se, a renovação carismática é, por sua própria natureza, ecumênica, que é o exercício dos dons. A renovação católica se alegra com aquilo que o Espírito Santo realiza em outras igrejas. Glória. Se alegra. Ele está dizendo isso. Né? Depois, no ano seguinte, 2015, eu vou lendo porque são palavras muito fortes do Santo Padre, né? Ele estava falando da renovação carismática, isso foi em julho de 2015, 3 de julho de 2015, ele estava dando um discurso para os membros da renovação na Itália, e ele fala de algumas coisas. Depois ele fala assim, um sinal forte do Espírito na renovação carismática é esse, a busca da unidade do corpo de Cristo. Vós, carismáticos, tendes uma graça especial para rezar e trabalhar pela unidade dos cristãos, porque a corrente de graça atravessa todas as igrejas cristãs.
A unidade dos cristãos é obra do Espírito Santo e devemos rezar juntos. O ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração. Eu insisto naquilo que eu estava falando, né? Daí ele põe entre aspas e faz essa brincadeira assim, fala assim, mas padre, eu posso rezar com um evangélico, com um ortodoxo, com um luterano? E ele responde, deves, Deve. repete, deves, recebestes o mesmo batismo. Todos nós recebemos o mesmo batismo, todos nós estamos no caminho de Jesus, queremos Jesus. Aquilo que você falava. Todos nós fizemos essas divisões na história, por tantos motivos, mas não são bons. E agora chegou o momento no qual o Espírito nos faz pensar que essas divisões não podem continuar. Quer dizer, nós fizemos coisa errada lá e não foram boas. Não aconteceram, nós fizemos. Agora não é hora mais de divisão. Elas são um contra-testemunho, continua ele. E devemos fazer o possível para andar juntos. Outra vez, o ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração, o ecumenismo do trabalho. Né? Muitas obras são feitas conjuntamente, né? Católicos e evangélicos, mas, ao mesmo tempo, o ecumenismo da caridade e o ecumenismo da leitura da Bíblia juntos. Caminhar juntos rumo à unidade. Daí ele fala, mas, padre, para isso temos que assinar um documento? E ele responde, deixa-te levar pelo Espírito Santo. Reza, trabalha, ama, e depois o Espírito fará o resto. Aleluia. Esse é o nosso Papa. Esse é o Francisco, né? Esse é o Daí Francisco. ele vai falando uma coisa, inclusive desse testemunho do ecumenismo de sangue, né? Nós já somos um na morte, podemos ser um no Espírito. Mas então, algumas coisas que podem nos ajudar, Marcos, é isso, né? A Unitatis Redemptor Gratia inaugura um novo tempo na vida da igreja. A igreja até então não tinha abertura ao ecumenismo. Tinha algumas ações isoladas. A igreja como tal não tinha. Então, a Unitatis Redemptor Gratia inaugura essa obra por desejo de João 23, que inclusive convidou irmãos de outras religiões cristãs, não católicas. Né? Então, ele abriu. E há um decreto. E, a partir de lá, a igreja cada vez mais vai apurando a sua orientação a respeito do ecumenismo. Tem o ecumenismo da doutrina e tem o ecumenismo espiritual. Esse ecumenismo que o Papa insiste em que nós façamos. Né? E tem muitos documentos. Tem um documento chamado Ut Unum Sint, de João Paulo II, que eu recomendo que vocês coloquem na lista aí depois de Vaticano II, também um documento a ser estudado, que é maravilhoso, vale a pena. Ele já é bem mais moderno, então bem mais de uma linguagem muito mais adequada aos nossos tempos. Os nossos tempos. Então, tem muito, muito trabalho bom. E muitas iniciativas. Aqui pelo Brasil, nós temos diversas plataformas de ecumenismo espiritual. Aqui em Sorocaba, por graça de Deus, está aqui em Sorocaba, em Brigadeiro Tobias, praticamente a sede, está o Em Cristo, que nasceu lá em Lavrinhos, num encontro internacional, que teve programado pelo Matteo Calise, da Itália, e desde 2007 esse grupo se reúne, promove encontros nacionais. Dele saiu o Somos Um, que é muito conhecido agora, no Rio, né, com Isaías. Isaías Carneiro é membro do Em Cristo também. E aí, pelo Brasil todo, pequenas iniciativas. O Em Cristo não é um movimento. O Em Cristo é um encontro. Esse é o nome que o Espírito Santo deu na primeira reunião. Né? É um encontro, em Cristo, é um encontro de cristãos na busca da unidade e da santidade. Então, a gente não é um movimento. A gente não se organiza para fundar em Cristo aqui. Não. Dos participantes do Em Cristo nascem iniciativas. Então, é uma igreja ali que começa a abrir-se ao diálogo com um pastor que conheceu ali e começa a fazer um trabalho junto.
E assim vai se multiplicando, né? Às vezes pega uma coisa de vulto, como o Somos Um, que é um trabalho de mais envergadura, né? Mas onde for que tiver pessoas de coração aberto para se encontrar, para rezar, sem proselitismo, está feito, está acontecendo o ecumenismo. O ecumenismo. Não tem. Assim, vamos fazer um movimento para criar grupos ecumênicos. Não tem. O Papa deixa bem claro isso. Né? Preciso de um documento, preciso de um. Não, vai em frente, o Espírito faz. Né? Claro, tem igrejas que são cristãs ou são seitas cristãs com quem você não vai conseguir fazer isso. Não vai Sim. conseguir. Mas eu não vai conseguir. Você tem que fazer com quem quer, com quem está aberto, e você deve estar aberto e compreender o outro e amar. Esse é o caminho. E o Em Cristos, ele tem sido um movimento profético, né, São Reinaldo? Tem. É uma plataforma profética e que por ele já passaram muitas e muitas pessoas e que foram por aí afora para suas dioceses, dando muitos frutos e muitos irmãos também evangélicos e até de igrejas tradicionais, né? Porque ele começou em Lavrinhas com um encontro internacional. Veio gente da Itália, da Inglaterra, gente de Portugal, da Argentina, diversos convidados por Mateu Calice. E aqui do Brasil tinha gente da Assembleia de Deus, tinha gente da Evangelho Quadrangular. E foram uns dias lá do Seminário de Lavrinhas muito agradáveis mesmo, né? Eu até nem ia participar, o Marcos, seu xará, que tinha sido convidado para ir e não podia, me mandou. E para representá-lo, né? Porque é assim, cada pessoa que está no Cristo não representa a sua igreja. Eu não represento a renovação carismática lá. Cada um participa de tal realidade e está presente lá. Eu não falo em nome da. Entendi. Então lá, depois de muitas conversas, como o Mateus marcou isso, porque lá ele trabalha muito com isso, e lá na Argentina, esse trabalho já vinha sendo feito há tempos, de grupos nesse estilo aí. Então eu quis começar alguma coisa aqui no Brasil, sem nome, sem nada, para começar. E aí, então, ao final do encontro, decidiu-se por criar uma comissão para articular, começar as reuniões de modo muito simples, sem estrutura. E aí escolheram 4 pessoas, 2 pastores, né, pastor Sérgio do Rio de Janeiro, pastor Jamê de Jundiaí. O pastor Sérgio agora está em Curitiba. E escolheram 2 padres, o padre Marcial Massaneiro, que era inclusive o representante da CNBP para a dimensão ecumênica naquela ocasião. Hoje. E aí o padre Jonas, era 2007, pediu desculpas, mas ele sentia que estava adoecendo, né? E de fato ficou muito doente depois, né? E aí ele contou um pouco da minha história com ele. A gente trabalhou nos começos, né? A primeira equipe de renovação carismática, a primeira equipe de serviço tinha uma senhora menonita e um rapaz presbiteriano na equipe. Primeira equipe. E depois veio o padre Jonas e a gente trabalhou, fizemos muitos trabalhos assim. Aí ele conta essa história lá para o pessoal e me aponta para ficar no lugar dele, né? E aí eu acabei ficando aí de carona, então, com mais as 2 senhoras, uma da comunidade Bom Pastor, a Iete, que hoje é secretária do Serviço de Comunhão do CARES, e a Ângela, que era da Comunidade de Jesus. Então, nós 6 nos reunimos em Campos do Jordão, e aí, então, orando, surgiu esse nome, e aí gostaram e começou. E aí a gente começou as reuniões, que foram crescendo, e a princípio participaram muitas pessoas de assembleia,
de batalha. Eu estava dizendo que já acontecia um grupo assim, só que tem outro nome, lá chama-se Creces, Unidade Renovada, Cristã e tal. Mas ele queria começar alguma coisa aqui assim, porque eles tinham uma experiência muito profunda e boa lá com o Creces, né? Inclusive, mostrar essa foto aqui, ver se dá para ver aí direitinho. Tá dando para ver? Ergue um pouquinho mais, seu Reinaldo. Ergue um pouquinho mais ela, Aí, olha só. Mateu Calice, Raniero, os outros. Pastor Trentino rezando pelo cardeal Bergoglio, Tá. futuro Papa Francisco. É o pastor. Esse que está com a mão nele é o pastor Trentino, que é muito amigo dele até hoje. Fantástico isso. Estava lá no Pentecostes, né? Então, esse aqui é o grupo de lá, né? Ele era ainda... não era Papa, né? Era o cardeal Bergoglio. O cardeal se ajoelha e pede para o pastor orar por ele, né? E ali estava Raniero, estava Mateu, tudo que ajudaram também. Até quando ele foi sagrado Papa, eu postei essa foto aí. Naquele tempo eu acompanhava bastante o Face, né? Se alguém tem dúvida se ele é ecumênico, dá uma olhada aí, né? Só dá uma olhada. Aí foram mais de 2.000 curtições ali. Bom, Meu então, Deus. Essa experiência de diálogo, né, tem sido muito frutífera, porque ela tira você do conceito apenas e mostra para você que é possível isso aí. A pessoa que participa do Em Cristo, por exemplo, ou do Somos Um, vê que é possível viver a unidade sem abrir mão da sua identidade e respeitando o outro e amando o outro. E a gente se ama mesmo, a gente aprende a se amar, né? Se amar. Uma outra coisa também que já foi pensamento da igreja, tá? É de que seja seria um momento em que todas as igrejas seriam uma só doutrina, uma só. Não, a unidade se faz com diferentes. Né? Unidade de iguais é mesmice. Né? Então, é difícil falar isso, mas é a realidade. É um só rebanho, mas não é um só redil. Então, o rebanho todo tem que ser de Jesus Cristo. Né? Mas cada um com a sua realidade, com a sua boa intenção de coração, com a sua ação, né? Com a sua caridade, com o seu testemunho de Jesus Cristo. É o que Deus quer. Né? É uma das coisas, né, seu Reinaldo? A falta de compreensão do que é a igreja ser una, né? Acha que é a unicidade da igreja. Que vai virar. Tem muita gente, ainda fala assim, muita gente conhecida. Fala assim, quer fazer ecumenismo? Eles que venham para a Igreja Católica e está resolvido. Sim. Eu vejo alguns por aí. Tem até canais do YouTube. Esses dias eu estava vendo um vídeo, acompanhando um rapaz, falando exatamente isso, né? Que vão vir todos, né, para o mesmo aprisco ali, né? Não é isso, né? Não é essa unidade que Cristo quer, né? Agora, precisa ficar claro isso, né? Vou repisando um pouco, mas a igreja abre-se a isso com a Unitas Redemptor Gratia, é um decreto, e a partir daí ela começa a produzir muito material nessa linha. Inclusive surgem os diálogos doutrinários, né? Como no Brasil tem o CONIC, em outros lugares tem outros nomes, e vai se tornando cada vez mais vai sendo preciso tomar consciência de que não se trata de uma opção. Nós temos que viver a unidade hoje. Então, os documentos da igreja, ultimamente, vêm nesse sentido. E para nós, que somos da corrente de graça, mais ainda, né? O Papa insiste. Vocês precisam fazer ecumenismo espiritual.
que eu espero de vocês? E vocês façam ecumenismo espiritual. Então não é, vou ver se dá certo, não sei, vou pensar. Não, tem que começar, né? A gente entende. Muitas pessoas tiveram experiências negativas, né? Tem Sim. histórias doloridas, tem informações inadequadas. Muitas igrejas que vieram para a América Latina na década de 50, 60, vieram financiadas por um projeto americano para combater a Igreja Católica, né? Sim. Então, aquela pecha de idólatras, de adoradores de Maria, tal, então, isso ficou muito arraigado na nossa cultura. Mas os irmãos sensatos de hoje não pensam assim. Há uma outra seita ainda quer ganhar ovelhas batendo na Igreja Católica, né? Mas, sem dúvida, ele está contra o Evangelho, né? E, e, Se Jesus manda a gente amar até o inimigo, imagina o outro cristão, eu não amar, né? de maneira especial, né, seu Reinaldo, as pessoas que buscam um aprofundamento na fé cristã acabam indo beber da fonte da patrística, né? Porque eu falo isso porque, como o senhor sabe, né? O senhor é o superintendente do hospital, eu trabalho lá com o Josinei, que é o meu braço direito, ele é da Igreja Batista, e nós conversamos muito. E ele bebe de Agostinho de Pona, ele bebe de Policarpo, ele bebe dos pais da igreja, né? E a visão que eles têm da Igreja Católica não é a visão que a gente ouve dizer que os católicos, que os evangélicos falam de nós, né? É exatamente o que o senhor acabou de explicar. Essas seitas que foram levantadas com essa intenção, né, de atacar mesmo a fé católica. Sim, foram treinadas para isso, financiadas para isso, né? Então, pessoas sem o menor critério cristão, na verdade. Uma pessoa que se dispõe a isso já está desqualificada como cristão, né? Mas isso que você fala, nós tínhamos um pastor também em Cristo, ele conhecia mais documento da igreja do que nós todos lá. E não era documento só lá da patrística, não. O documento dos papas, tudo ele conhecia, sabia, e citava. Ele ia pregar junto com com o Padre Douglas. Conhece o Padre Douglas, né? O Padre Douglas é todo aleluiado, né? Pula e grita. E ele era todo comedido. E ele falando dos documentos, tá? E o Douglas daquele jeitão. Aí acabava, você achava que o católico era o pastor e o Católica Douglas era evangélica, o pentecostal. o padre Douglas dando uns glória no meio. Eita glória! Dá um glória aí. Senhor Reinaldo, eu queria que o senhor fizesse a sua conclusão agora sobre o documento, colocasse aí suas considerações finais, né? A hora avançou bastante, glória a Deus, foi uma batalha, mas conseguimos, né? E queria que o senhor colocasse aí as suas considerações. Para você saber, a Verusa já me ligou que amanhã cedo você tem que trazer documento para mim. E amanhã cedo tem um astronauta aí, né? O astronauta vai vir aqui em Sorocaba. Temos aí o astronauta aí visitando a gente, né? Sim. Mas eu queria, reforçando o que já disse no começo, aproveitando o ensejo da Unitatis Redemptor Gratia, que poderia debruçar mais sobre outros trechos interessantíssimos, mas a gente quis fazer aquele preâmbulo para mostrar o coração de João 23 e no que deu a intenção dele de um novo Pentecostes, né? E depois de mostrar os documentos também que pavimentaram o caminho para a renovação. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão organizando essas lives sobre documentos, porque elas são uma oportunidade. Às vezes a pessoa não tem nenhum costume de se debruçar sobre um documento e ler. Sim,
vai pegar um documento chamado Unitatis Redintegratio para ler. É meio difícil, né? Se fosse um nome aí meio mais atrativo, não vai. Um pouquinho mais atrativo. E aqui vocês vão apresentando documentos, né? Já apresentaram a Dei Verbum também, e que são documentos que fazem um bem enorme para a nossa identidade católica, que reforçam, né? Eu tenho assim a alegria de que quanto mais convivo com os meus irmãos, mais aprendo a amar e mais católico eu fico. E isso desde criança, né? E passei os anos de renovação tendo muitas experiências com pastores que foram formadores nossos, problemas, dificuldades com a igreja, mas vale a pena entrar no caminho da unidade. E vocês têm ajudado, vão ajudar muitas pessoas, não só no caminho da unidade, mas na compreensão dos documentos da igreja, decodificando, popularizando para o nosso povo esses documentos que são uma riqueza, né? Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, peço que Deus abençoe abundantemente vocês, o ministério de vocês, a família de vocês, que muitas pessoas possam ser atingidas por esse trabalho.